Dando seguimento ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto muito pertinente e que eu acho que tem muito sentido em relação ao que está acontecendo agora hã, com essa coisa do tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro, mas preste atenção, isso tem a ver com uma guerra, né, por isso que o título é esse que está aí. Isso tem a ver com uma guerra que pode estourar aqui na América do Sul, certo? E eu quero desenvolver esse assunto com vocês e vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer aqui, porque existem coisas que são muito suspeitas, né, hã, que tem acontecido nos últimos anos aqui na América do Sul, que são estranhas, né? Eu vou começar. Bom, em primeiro lugar, a gente lembra que o Hugo Chávez, na Venezuela, ele quando ele subiu ao poder, ele disse que, né, ali nas eleições ele tinha sido eleito, e ele falou que ia governar junto com o Ocidente, com os Estados Unidos, e não ia ser um governo radical de esquerda nem nada disso. Aí, depois que ele entrou, logo, logo ele mudou, certo? E aí a gente lembra também que esse padrão já tinha acontecido antes lá na Cuba, com Fidel Castro, né, a mesma coisa já tinha acontecido lá, que eles disseram, o Fidel Castro disse: "Não, eu não vou brigar com os Estados Unidos". Aí quando ele entrou, alguma coisa mudou, e ele mudou de lado e se tornou inimigo dos Estados Unidos, né. Eu acho que o padrão simples de entender aí é que, na verdade, a Rússia sempre esteve por detrás. Então, a gente entende que a Rússia tem muito interesse aqui na América do Sul por vários motivos, certo? E, claro, os Estados Unidos é o principal, mas, preste atenção como eles têm financiado governos, como esse governo do Chaves e agora do Maduro também, é uma continuação. Eles têm financiado esses, governos para eles terem uma espécie de enclave de poder fora do lado de Moscou, né. E eu acho que essa coisa do tráfico das drogas e tudo mais, está conectado sim, com toda essa história. Hã, hã, o Maduro, claramente ele recebe armamento da Rússia e apoio da Rússia, né. O Maduro claramente ele age, de acordo com os interesses da Rússia. Então, quando a gente vê, por exemplo, no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro se aproximar mais do Brasil, digamos assim, dos Estados Unidos, o efeito, né, o Brasil faz parte do BRICS, ou seja, o Brasil está junto com a Rússia, certo? Só que aí, no governo do Bolsonaro, o Brasil acabou se aproximando mais dos Estados Unidos, digamos, pelo menos visualmente, né, através dos encontros e tudo mais. O que a gente percebeu é que depois do governo do Bolsonaro, começaram a aumentar as tensões ali na fronteira da Venezuela com o Brasil, né? Porque aí o Maduro começou a dizer que ele queria aquele território do Essequibo, que ele queria invadir aquele território, né? E isso vai se conectando lentamente até a gente chegar, né, a essa conclusão de que, na verdade, o que acontece é que, quando o Brasil se aproxima demais dos Estados Unidos, a Rússia diz assim: "Ó, ô Venezuela, tem um território ali do lado ali, vocês não querem? Ou melhor, vocês não querem uma parte do Brasil também?", né. É isso, né. Porque é uma tensão, é um jogo político, né. E aí o Brasil, quando isso acontece, tensões lá no norte, ou seja, você vai entender onde eu quero chegar, né, a Venezuela agora é uma espécie de estado da ex-União Soviética, só que agora é um estado satélite da Rússia, assim como Cuba também é, né, e outros países também são, para fazer essa questão da tensão, né, porque por uma questão óbvia de interesse geopolítico, a Rússia não quer que o Brasil e os outros países aqui da América do Sul se aproximem demais dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, sempre comete o erro
de tratar essa região toda como: "Ah, não estou nem aí, isso aqui não estou nem aí para esses caras aí", né. Comete esse erro, aí o que que ele faz? Ele joga o Brasil, né, e a Venezuela e todos esses países aqui para o colo da Rússia. Só que a Rússia está lá do outro lado e não tem condições, recursos de fazer alguma coisa aqui. Então, no máximo que o Putin consegue, por exemplo, é influenciar um político daqui, certo? E claro, isso aí já é uma grande coisa, né, isso aí já é uma grande porque pode decidir uma eleição, ou, por exemplo, manter o apoio, como no caso do Maduro, né, porque o Maduro é acusado da fraude na eleição e o Putin continua apoiando ele, né. Hã, então, olha só que interessante, né, a Venezuela, ela vai ser utilizada sempre que a Rússia quiser, para causar um problema com o Brasil, e isso pode desencadear no futuro novos conflitos. Por exemplo, isso pode desencadear no futuro um conflito, por exemplo, se o Brasil seguir a mesma linha que o Milei colocou na Argentina. Se o Brasil começar a andar no sentido de colocar um Milei aqui, que é totalmente 100% fechado com os Estados Unidos, né. Aí podem surgir mais tensão. Bom, a gente lembra, né, que o Maduro disse que ia invadir o território lá da Guiana, passando pelo território do Brasil, né, então ele já criou uma tensão com o Brasil. Aí depois, preste atenção nessa linha do tempo, aí depois o Lula foi lá na Rússia. Dá para entender como tudo vai ficando bem claro, como tudo existe uma geopolítica por detrás, né, existe né, porque o que acontece? Eles são tudo alinhados, né, o Lula, o Maduro e o Putin são aliados. Aí o Maduro vai invadir lá, e diz: "Ó, eu vou passar pelo território do Brasil, ó". Isso é um sinal para o Brasil se aproximar da Rússia, e foi o que aconteceu. O Lula mordeu a isca, né, foi lá. Então, é óbvio que a chance de acontecer uma guerra é muito difícil, porque ninguém tem recursos. Vale lembrar que as Guianas são uma região que os países aqui da América do Sul, os maiores países aqui que foram, digamos, colonizados pelos portugueses, pelos espanhóis, esses países reivindicam aqueles territórios. Claro que essa reivindicação não é uma reivindicação, assim, explícita. Quem colocou mais isso foi Maduro agora, né, a Venezuela sempre teve essa questão ali, porque aí é uma questão muito antiga lá, que vem do tempo que os ingleses governavam a Guiana Inglesa, né, que hoje é a Guiana. Então, na verdade, o próprio Brasil tem interesse, né, e eu acho que isso aí eu não vejo ninguém falar isso aí. O próprio Brasil tem interesse em disputar o território da Guiana Francesa, né, que eles com o Brasil aqui, o exército brasileiro considera a Guiana, francesa parte do território do Brasil, né. E o Suriname, no caso, poderia ser dividido entre os 2, né, entre o Brasil e a Venezuela. Já pensou, hein? A guerra poderia surgir disso, né, de um lado o Brasil, do outro lado da Venezuela, os 2 invadindo ali aquela região ali da que pertence à França, o Suriname, que era a Guiana holandesa, e a Guiana inglesa. Então esses territórios, porque esses países não se consideram da América do Sul, viu. Eu acho que muita gente não sabe disso, né. Esses países não se consideram, eles estão na América do Sul, mas eles não se consideram da América do Sul, né, eles consideram outra coisa lá, né, são países ingleses, coisa assim, né, são colônias europeias, é outra coisa, é outro nível, né, e aqueles 3 ali estão em outro nível, eles não estão no nosso nível, nós estamos no nível mais baixo. Então, entender isso faz todo sentido, né, que apesar do Brasil e a Rússia serem aliados, quando o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, ele pode usar esse gatilho do Maduro, aí daqui a pouco o Maduro vai dizer que tem um território no Brasil que ele pode pegar que poderia pertencer à Venezuela. Aí quando ele faz isso, ele, né, tá acendendo um alerta, ó, né, o Brasil pode ser invadido pela Venezuela, né. É interessante isso, né, que essa geopolítica, né, é uma espécie de volta aos tempos antigos, né, das guerras antigas, né, mas
Basicamente, o que sucede ali é que a Rússia tem interesse, não tem condições, mas tem interesse, porque o sonho da Rússia é poder instalar uma base aqui na América do Sul para poder ameaçar os americanos. Entende? É isso aí. O sonho da Rússia é isso aí. Não, não é nem do Putin, é da Rússia isso aí. Eles querem porque querem instalar uma base bem pertinho aqui, né? Por isso que teve a crise dos mísseis lá em Cuba, né? Então, tudo isso vai ficando bem óbvio, né? Ficando bem claro. A nossa região norte do Brasil, ou seja, o norte e o nordeste do Brasil, é uma região de conflito e disputa de guerra, né? Porque o sul do Brasil, né, aqui os outros países já estão tudo com fronteiras, todo mundo aceitou a fronteira de todo mundo. Aqui não tem Uruguai, parece que o Uruguai que é uma cidadezinha lá, né, que pertencia a eles lá no tempo do Brasil, mas o Uruguai, Argentina, o Brasil, o Paraguai, aqui está todo mundo ok. Não, o meu território é esse, concorda que o meu território é esse? Não, eu concordo, beleza. Não, aqui não tem, no sul aqui, não tem esse problema, no sul do Brasil, mas mais para o norte ali tem esse problema, até porque lá tem petróleo, né? Né? Lá tem petróleo, eu não sei se tem ouro lá, mas lá tem petróleo, tem minério de ferro, tem muita coisa. O norte é rico de riquezas naturais, de recursos naturais, né? De extração de recursos naturais, e por isso tem todo esse interesse. O norte do Brasil tem um forte interesse geopolítico, a Amazônia tem um forte interesse geopolítico por causa do que está lá no solo, certo? E é claro, né, agora eu vou lhe dar minha opinião sobre isso, né? Eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Porque o que acontece? Não é isso que vai fazer o país sair do buraco, né? A minha análise geopolítica é o seguinte: a geopolítica ela é uma arma utilizada para fazer com que os países sucumbam aos outros quando eles não têm nada para oferecer, quando eles não têm absolutamente nada para oferecer. Por exemplo, se o Brasil tivesse uma industrialização forte, não precisa ter medo de nada, não precisa ter medo de ninguém. Basicamente é isso. Agora, como a gente não tem, a gente fica dizendo assim, ó, a gente descobriu lá um território lá que tem petróleo. Não, ó, estão de onde? Vamos nos pegar, vão levar tudo que a gente tem. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque o cara não tem nada mais para oferecer. Então ele tem que sentar em cima do barril de petróleo e dizer que aquilo ali é maravilhoso, que aquilo ali é a salvação do país, que todo mundo vai sair da pobreza. Entende? No final das contas, a geopolítica é a geopolítica que funciona dos países que têm problemas, né? Que têm problemas. Países que não conseguem se desenvolver e estão sempre dependendo de exportação de óleo, de gás, não sei o que é lá, de minério de ferro, ou é o agro, é sempre essa coisa assim, está dependendo de uma produção básica, elementar. E a gente pode entender que esses países, quanto mais o tempo passar, mais eles vão perder população. Aliás, você tem que assistir outro vídeo aqui do canal que eu falei sobre isso, viu? As pessoas estão indo... outras guerras vão surgir porque as pessoas estão abandonando os países. Porque os países não param de taxar as empresas e perseguir os pequenos empreendedores. Não é só no Brasil que está acontecendo isso, está acontecendo na Europa. E as pessoas estão indo embora. Portugal mesmo, gente, a população produtiva de Portugal foi toda embora. A população produtiva de Portugal, ó, pessoal, ó, deitou o cabelo. Quem tem negócio lá, ó, vai botar negócio em Portugal. Se o governo é radical de esquerda, quer perseguir as empresas. Então esse vídeo aqui se conecta com outro vídeo que eu estou falando e com os outros vídeos todos do canal, porque estou desenvolvendo aqui um entendimento, né? Estou desenvolvendo aqui um conhecimento para você entender o que é geopolítica de verdade. O canal aqui é de geopolítica, estou falando sobre geopolítica, né? Existe essa geopolítica, existe a política internacional dos países, existe a geopolítica. A geopolítica é quando um país
consegue fazer pressão sobre o outro e geralmente relacionado a recursos básicos. Porque um país que tem mercado forte fora, país que vende para fora muito, ele não depende de geopolítica, ele não precisa de geopolítica. Por que ele vai precisar de geopolítica? Não é mesmo? Por que ele vai precisar de geopolítica? Um país que tem forte produção de produtos, que tem interesse no mercado global, a geopolítica para ele não significa absolutamente nada. Né? E por isso que o Brasil e a Rússia e esses outros países aqui da América do Sul, países da África, países da Ásia, todos eles vivem de geopolítica. Eles vivem de geopolítica porque o próprio país deles não consegue produzir nada que tenha valor para a sociedade geral, a não ser extrair uma coisa que já está no solo. Bom, estou repetindo a mesma coisa. Mas só para deixar bem claro o meu pensamento sobre geopolítica, eu não tenho. Eu acho que esse termo pode ser utilizado de várias formas diferentes, né? Mas é isso aí, geopolítica é pressão internacional. Pressão internacional. Os Estados Unidos é bonzinho, não usa geopolítica. Os Estados Unidos é um exemplo de um país que produz, né? Tem produtos aí que têm relevância no mercado internacional, mas que também faz uso da geopolítica. Só a gente vê, né? Israel, quantos outros aí que os Estados Unidos, Taiwan, quantos aí que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo, né? Porque nesse mundo ninguém é bonzinho, não é mesmo? Se alguém acha que alguém é bonzinho no mundo, tá dormindo aí. Não é mesmo? Então, muito obrigado por... Claro, não é bonzinho, mas é menos pior do que os outros que não fazem nada, né? É menos pior do que os outros que não fazem nada. Claro, eu não sou a favor das intervenções que os Estados Unidos faz em outros países, a não ser que seja uma situação onde tem um ditador que de fato está matando as pessoas lá e não para de matar. Aí é uma situação, né? Aí é uma situação diferenciada. Mas eu digo para você o seguinte: é menos pior do que esses outros? É. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Assiste os outros vídeos do canal sobre geopolítica, que é muito legal. Esse é um assunto muito legal. Está cheio de tema diferente aqui. Eu falo sobre a China, eu trago assuntos que ninguém fala, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre um monte de coisa aqui, porque está tudo conectado, né? Com essa influência política global. Está tudo conectado com essa influência política global. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tchau, até mais.